Segundo Reis, capítulo 18. Ezequias, o rei de Judá, podemos ler também 2 Crônicas 29, de 1 a 2. No terceiro ano de Oséias, filho de Ela, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, foi proclamado rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e governou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Ábia e era filha de Zacarias. Ezequias agiu de modo aprovado diante de Yahvé, tal como havia procedido Davi, seu predecessor. Foi ele que retirou os altares idólatras das colinas, pôs abaixo as colunas sagradas e destruiu os postes de adoração pagã. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia construído, pois até aquele tempo os israelitas lhe prestavam veneração, queimando incenso. Era conhecida como Neutistã. Ezequias depositou toda a sua confiança em Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, de modo que não houve ninguém semelhante a ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Conservou-se fiel a Yahvé, sem jamais se afastar dele, e observou os mandamentos que o Senhor prescrevera a Moisés. Por isso Yahvé esteve com ele e lhe concedeu prosperidade em tudo o que fazia. Revoltou-se contra o rei da Assíria e não mais lhe foi submisso. Derrotou os filisteus até as terras de Gaza, devastando seu território desde as torres de vigia até as cidades fortificadas. Relembrando a queda de Samaria. No 4º ano do governo do rei Ezequias, o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmanasar, rei da Assíria, marchou com o seu exército contra Samaria e a cercou. Passado 3 anos, ele a invadiu e conquistou. Samaria foi tomada no 6º ano do reinado de Oséias, rei de Israel. Depois disso, o rei da Assíria deportou o povo de Israel para a Síria e estabeleceu em Ala e às margens de Abor, rei de Gozã, e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque eles não quiseram dar ouvidos à palavra de Yahvé, seu Deus, e quebraram sua aliança, não obedecendo a tudo o que ordenara Moisés, servo de Yahvé. Não o escutaram nem puseram suas orientações em prática. Senaqueribe invade Judá. Podemos também ler em 2 Crônicas, capítulo 32, de 1 a 8, e Isaías 36, de 1 a 3. No 14º ano do governo do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, mandou essa mensagem ao rei da Assíria em Laques: confesso que errei, agora pois, para de me atacar e eu pagarei tudo o que exigires. Assim, Ezequias entregou toda a prata que se encontrava no templo, à casa de Yahvé e nos tesouros do palácio real. Então Ezequias mandou retirar todo o revestimento de ouro dos batentes e das umbrais das portas do santuário do Senhor, de que ele mesmo os revestira, e o entregou ao rei da Síria. Rabsaque desafia Ezequias e a Deus. Podemos ler isso em 2 Crônicas 32, de 9 a 20. Isaías 36, de 4 a 22. Delaques, o rei da Síria, mandou ao rei Ezequias em Jerusalém seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e fizeram uma parada nas proximidades do aqueduto do açude superior, na estrada que conduz ao campo do lavadeiro. Eles mandaram convocar o rei e o administrador-geral do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o escrivão Sebna, e o cronista e arquivista real Joá, filho de Asaf. Vieram todos ao encontro deles. Então Rabsaque, o comandante de campo, lhes advertiu: dize a Ezequias, assim diz o grande rei, o soberano da Assíria, em quem depositas essa confiança que alimentas? Tua estratégia e palavras vazias não são poder suficiente para se vencer uma guerra. Em quem tens depositado a tua fé para te revoltares contra mim? Estás confiando nesse caniço quebrado que é o Egito, que espeta e fere a mão de quem se apoia nele? Porquanto o faraó, rei do Egito, é assim, para que todos os que acreditam e se apoiam nele. Porém, se me alegardes, nós confiamos em Yahvé, nosso Deus, eu então perguntarei:
Por acaso não foram dele os santuários e os altares que Ezequias destruiu, ordenando a Judá e Jerusalém: deveis adorar perante esse altar em Jerusalém? Agora, pois, aceita a proposta do meu senhor, rei da Síria. Eu te darei 2.000 cavalos, se tiveres cavaleiros para tanto. Como poderias derrotar um só príncipe dos menores servos do meu senhor, quando estás acreditando que o Egito poderá lhe fornecer carros de guerra e cavaleiros? Porventura eu teria vindo atacar e pelejar contra esse povo sem o consentimento de Yahvé? Ora, foi o Senhor que ordenou: ataque e destrói essa terra. Então Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebna e Joá responderam a Rabsaque: rogamo-te que fales aos teus servos em aramaico, porquanto podemos também compreender essa língua. Não fales em hebraico, pois se assim o fizeres, todas as pessoas que estão sobre os muros ficarão sabendo o que dizes. Entretanto, o comandante retrucou-lhes: será que meu senhor mandou-me até aqui para transmitir essa mensagem exclusivamente para o Senhor e para ti, e não para todos quantos estão ao nosso redor e sentados no muro? Que assim como cada um de vós haverão de comer as próprias fezes e beber a própria urina? Em seguida, Rabsaque levantou-se, bradou em hebraico a língua dos judeus: ouvi a palavra do grande rei do soberano da Síria. Eis o que declara o rei: não deixeis que Ezequias vos engane, porque ele não será capaz de vos livrar da minha mão. Tampouco vos convença Ezequias a depositar toda a vossa confiança em Yahvé, argumentando: o Senhor com toda certeza nos salvará, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Ora, não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: celebrai um pacto de paz comigo, e vinde servir-me, e comei com fartura, cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não pereceres. Não deis, pois, ouvidos a Ezequias, porquanto esse homem vos engana quando afirma: Yahvé o Senhor vos livrará. Acaso os deuses das nações puderam salvar cada um a sua terra das nações do rei da Síria? Onde estão agora os deuses de Amate e de Arpade? Onde se encontram os deuses de Safaim e Naíva? Porventura eles conseguiram livrar Samaria do poder das minhas mãos? Ora, quais são dentre todos os deuses destes países os que livraram a sua terra dos meus exércitos, para que Yahvé possa salvar Jerusalém das minhas mãos? Absoluto silêncio caiu sobre todo o povo, e ninguém pôde lhe responder palavra alguma, porque assim lhe havia ordenado o rei: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo e administrador-geral do palácio, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram ter com Ezequias com suas vestes rasgadas em sinal de indignação, e lhe comunicaram as palavras desafiadoras de Rabsaque. Segundo Reis, capítulo 19. O rei Ezequias consulta o profeta Isaías. Podemos ler também Isaías 37, de 1 a 7. Ao tomar conhecimento dessas notícias, o rei Isiacahu, que é Ezequias, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco em sinal de profunda tristeza e entrou no templo de Yahvé, a casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, que é Eliaquim, o mordomo e administrador-geral do palácio, a Sebna, que é Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, à presença do profeta Yeshayahu ben Amotes, que quer dizer Isaías, filho de Amós. Eles lhe transmitiram a seguinte mensagem: assim diz Ezequias: esse é dia grande angústia, repressão e vergonha, porquanto filhos estão para nascer, mas não há ânimo nem força para dar à luz.
Bem pode ser que Yahvé, o Senhor, teu Deus, tenha ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o teu senhor, o rei da Assíria, enviou para insultar o Deus vivo. Que Yahvé, o Senhor teu Deus, o repreenda pelo que ouviu. Intercede, pois, pelos que ainda sobrevivem. E assim, quando os oficiais do rei Ezequias entregaram essa mensagem a Isaías, este lhe declarou: Dizei isso a vosso senhor. Assim diz Yahvé o Eterno: Não tenhas medo das palavras que ouviste, das blasfêmias com os quais os anseclas do rei da Síria me afrontaram. Porquanto eu mudarei o seu espírito, as suas intenções, eis que ele receberá certa notícia que o fará tomar a decisão de retornar imediatamente ao seu país. Em sua própria terra o farei morrer ao fio da espada. Rabsaque voltou e encontrou o rei da Síria em combate contra Líbna, porque havia sido informado que o rei partira de Laques. O rei ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha vindo guerrear contra ele, então mandou novamente a seguinte mensagem a Ezequias: Assim comunicareis a Ezequias, rei de Judá, que teu Deus, em que confias, não te iluda quando promete: Jerusalém não será entregue às mãos do rei da Síria. Ouviste contar o que os reis da Síria fizeram a todas as nações, destruindo-as completamente, e tu poderias escapar? Acaso seus deuses libertaram as nações que meus pais devastaram, Gozã, Arã, Rezete e os filhos de Éden que habitavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Servarfaim, de Ená e de Iva? Ezequias clama a Yahvé. Podemos ler também em Isaías 37, 14 a 20. Tendo Ezequias ouvido o anúncio dos mensageiros e recebido a carta de suas mãos, leu-a e imediatamente subiu ao templo, à casa de Yahvé, onde estendeu-a diante da presença do Senhor. Em seguida, declarou perante Yahvé o Senhor a seguinte oração: Ó Yahvé, eterno Deus de Israel, que estás assentado em seu trono, muito acima dos querubins, tu mesmo, só tu és Deus e Senhor sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Inclina, portanto, os teus ouvidos, ó Senhor. Ouve e observa atentamente as palavras que Senaqueribe tornou públicas, a fim de afrontar o Deus vivo. Ó Senhor, é verdade que os reis da Assíria têm devastado as nações e as suas terras, e lançado seus deuses no fogo, porquanto eles não eram de fato deuses, mas apenas obras das paixões e das mãos dos homens, que os modelaram em madeira e pedra, e por isso mesmo foram destruídos. Mas agora, Yahvé, nosso Deus, livra-nos da sua mão. Te suplico, e que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus, és o Yahvé. A resposta de Deus pelo profeta também podemos ler em Isaías 37, de 21 a 35. Então Isaías, filho de Amós, mandou declarar a Ezequias: Assim diz Yahvé, o Senhor, Deus de Israel: Ouvi a súplica que me dirigiste a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria. Eis, portanto, a palavra que o Senhor declara contra ele: A virgem, a filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça atrás de ti. A quem insultastes, blasfemaste, contra quem elevaste arrogantemente a voz e olhastes com desdém contra o Santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros, ofendeste o Senhor quando propagastes. Com a multidão de meus carros de guerra, conquistei o alto dos montes, no interior do Líbano. Derrubei pinheiros e cheguei na sua pousada mais remota, na floresta mais densa. Eu cavei e bebi água de terras estrangeiras, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Porventura não ouviste que já há muito determinei tudo isso, e desde antes da antiguidade planejei o que agora faço acontecer? Porém, aprove-me agora o executar, para que fosses tu que reduzisses as cidades fortificadas a montes de escombros e ruínas desertas. Por isso os habitantes desta cidade
não tiveram qualquer poder. Ficaram aterrorizados e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo, como a relva verde, e como o capim dos telhados que se queimam antes mesmo de amadurecer. Contudo, conheço bem seu assentar, teu sair e teu entrar, bem como observo teu furor contra mim. Por causa da tua ira maldosa contra a minha pessoa e porque a tua insolência subiu aos meus ouvidos, porei meu anzol no teu nariz e o meu cabresto na tua boca, e te obrigarei a voltar pelo caminho por onde viestes. E este será o sinal que darei a ti, Isaías. Nesse ano comereis do que crescer espontaneamente do solo. No ano seguinte, o que brotar disso. Mas no terceiro ano, semeai e colhei, plante vinhas e comei de seus frutos. Pois o que escapou e sobrou da casa de Judá lançará raízes para baixo e dará fruto para cima. Porquanto de Jerusalém sobreviverá um resto, e do monte Sião haverá salvos. Eis o que fará o zelo de Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Sendo assim, eis que diz ainda o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nessa cidade de modo algum, nem lançará flecha de nenhuma espécie contra seu povo. Não enfrentará essa cidade com escudo, tampouco construirá rampas e ataque ao redor dela. Ele retornará aos seus pelo mesmo caminho por onde veio, mas não entrará jamais nessa cidade. Este é o oráculo de Yahvé, assim diz o Senhor, porque eu protegerei essa cidade e a salvarei por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Deus fere os assírios e livra Judá. 2 Crônicas 32, 21, Isaías 37, de 36 a 38, também relata sobre isso. Assim, naquela mesma noite, o anjo de Yahvé partiu e matou 185 mil guerreiros que se encontravam no acampamento dos assírios. Quando o povo se levantou ao raiar do dia seguinte, lá jazia sobre a terra todos os cadáveres. Então, Senaqueribe, rei da Síria, fugiu apavorado, retornando a Nínive, onde permaneceu. Quando ele estava adorando e cultuando ao seu deus Nisroque em seu próprio templo, seus filhos Adrameleque e Sarezer o assassinaram ao fio da espada e fugiram para a terra de Arará. Então seu filho Esar-Adom passou a reinar em seu lugar.